Jesus virá. Glória a Deus. Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Hoje, 19 de abril de 2025, sábado. Que Deus te encontre em paz e te abençoe. Amém? Hoje é sábado de aleluia. Vamos fazer aqui uma leitura bíblica e uma reflexão sobre essa leitura. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim a palavra de Deus. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amém? Hoje, pela tradição católica, é celebrado aí o sábado de aleluia. Aleluia significa louvado seja Deus, tá certo? É chamado de sábado santo, grande sábado, alguma coisa desse tipo, tá certo? Mas isso é uma tradição católica apostólica romana, que ela foi inserida aí a partir do final do século III, século IV, quando começa a ser celebrado aí a Semana Santa nos moldes que você vê ela hoje, tá certo? Aí, século IV, início do século IV, é quando começa essa situação. Quando Constantino, imperador romano, ele disse que se converteu e, ele fez a abertura religiosa, né? Abriu a laicidade aí, tornou laico o Estado e todas as religiões estavam valendo. O Império Romano entra dentro do cristianismo, aí é criado a Igreja Católica, a partir Católica Apostólica Romana, porque antes disso era a Igreja Católica Apostólica, que católica significa universal, portanto, a Igreja em todo o mundo dos apóstolos. A partir do século IV é que entra o romano no meio, católico apostólico romano, é quando a Semana Santa começa a ser celebrada nesses moldes que a gente vê hoje, tá certo? Portanto, eu quero trazer aqui uma palavra nesse texto e dizer já assim que nós celebramos a ceia do Senhor e fazemos isso todas as vezes que nos reunimos em nome do Senhor. Aqui na Igreja de Cristo João 23, nós fazemos no dia primeiro domingo de cada mês, podemos fazer no segundo, no terceiro, no quarto, ou todo culto, não tem problema nenhum. A Bíblia diz que é todas as vezes que nos reunis. Então celebramos a nova aliança com o pão e com o vinho que foi estabelecido pelo próprio Cristo a partir do momento em que ele celebrou a última Páscoa nos moldes romanos. Falei sobre isso ontem, e você vai encontrar em Mateus 26, do versículo 26 ao 30, quando Jesus estabelece a nova aliança, ele estava celebrando a Páscoa nos moldes romanos, e para o cristão passa a ser celebrada com o pão e o vinho, representação do corpo e do sangue de Jesus. Um símbolo, tá certo? Mas vamos aqui a Efésios 4, do 9 ao 10, que ele vai nos ensinar umas coisas bem interessantes. O versículo 9 começa dizendo assim: ora, o que quer dizer subiu? Essa expressão, quando Paulo está falando aqui, tem um contexto que ele vai dar dons aos apóstolos, aos discípulos e tal. Então, o que quer dizer subiu? Isso caracteriza a descida de Jesus, que saiu do seu trono de glória, do céu, e veio à terra. Desceu à terra, nasceu da Virgem Maria, era virgem até Jesus nascer, porque depois que nasce não está mais para ser virgem não, tá certo? Nascimento normal. Então, o que quer dizer subiu? Se não, quer dizer subiu. Então, esse Jesus que subiu, o texto vai afirmar a seguir assim, senão que também havia descido. Portanto, o que Paulo está afirmando é que esse que subiu é o que tinha descido. Cristo desceu do céu, veio do céu. Então, isso é importante a gente saber, entender,
para a gente até compreender algumas coisas, o que Paulo está nos ensinando. Essa expressão, ela é feita em forma de pergunta, senão aquele que também desceu. Segundo essa afirmação, isso Paulo está definindo que Cristo desceu à terra mesmo. Amém? Paulo está assim declarando o fato de que é Cristo ter vindo do céu. Cristo veio dos céus. Então ele está dizendo que esse que subiu é o mesmo que desceu, ou seja, se desceu, depois subiu. Então ele desceu do céu. E o versículo 9 vai terminar dizendo uma coisa muito graciosa, tá certo? Ele vai terminar dizendo assim: até as regiões inferiores da terra. Eu queria que você ouvisse, prestasse atenção e meditasse, e procurasse pesquisar e ler e entender. Porque quando Paulo está afirmando aqui que ele desceu até as regiões inferiores da terra, muita gente acha que Cristo desceu ao Hades, ao inferno. Cristo morreu e foi sepultado. Passou 3 dias morto no túmulo, tá certo? Então, quando ele diz até as regiões inferiores da terra, ou seja, desceu, isso Paulo está dizendo que Jesus saiu do céu, lugar de glória, e veio habitar na terra, lugar de pecado, de humilhação, lugar de inferioridade com relação ao céu. O céu é santo, a terra é o lugar dos pecadores. Apesar de ser gloriosa, porque criada por Deus é coisa gloriosa. Mas entenda isso, quando Paulo está dizendo que desceu às regiões inferiores da terra, ele não está se referindo ao sepultamento de Jesus e nem dizendo que Jesus foi ao inferno pregar para os mortos. Os mortos já estavam mortos, depois disso vem um julgamento. Tá certo? Então, isso significa que Jesus saiu de um lugar de glória, dos céus, do seu trono de glória. Lá em João ele vai dizer: Pai, restaura a minha glória como eu tinha antes da fundação do mundo. Então, é um estado de glória no céu. Desceu à terra lugar de pecado, lugar de humilhação. Filipenses, Paulo vai dizer no capítulo 2 que ele se humilhou assim, até a morte de cruz. Então, esse desceu às regiões inferiores da terra é ter vindo habitar na terra, lugar de pecado, lugar de humilhação, onde Jesus foi humilhado mesmo, tá certo? Então, essa ideia de que Cristo foi ao inferno para resgatar as almas perdidas, isso está ligado à questão do purgatório. Meu irmão, quem morre está morto, não tem nada não, já é o julgamento final. Então essa ideia, ela é uma ideia do catolicismo apostólico romano. Você precisa entender isso. Então, Jesus não tinha o que fazer no inferno não, quem está lá vai ser ressuscitado para condenação eterna no último dia. Então, os mortos aguardam a ressurreição. Os que morrem em Cristo estão no paraíso, ressurreição para a vida eterna com Cristo. E os que estão no Hades, lugar de tormenta, de acordo com Lucas no capítulo 16, serão ressuscitados para condenação. Então, desceu a esse lugar inferior da terra, veio à terra habitar nesse lugar de perversidade, de maldade, onde só existe coisa errada desde a queda de Adão. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que ele foi ao inferno, não, tá certo? E se ele fosse, não teria problema nenhum, que Jesus pode ir a qualquer lugar. Mas ele não tinha o que fazer lá não, porque os que já estão lá já estão perdidos. Não se salva mais. Purgatório é uma mentira que estão contando para você. Ou você crê em Cristo hoje, ou você está condenado eternamente, tá certo? Então, o que Paulo, quando ele diz desceu às partes inferiores da terra, desceu a essa terra de humilhação e foi humilhado até morrer, apanhado, chicoteado, vituperado, envergonhado. É disso que Paulo está falando, tá certo? O versículo 10 vai dizer assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Pronto. Paulo fecha a questão aqui. Aquele que desceu foi Jesus. Jesus veio do céu. Nasceu, porque se ele aparece do nada, aí não ia nem entender. Teve que nascer para cumprir ali, mostrar que ele veio para esse estado de humilhação, de homem, estado de humilhação, que morre, que peca. Jesus não pecou porque ele é 100% homem e 100% Deus, tá certo? Mas ele veio para esse estado de humilhação.
Então, é o mesmo que subiu? É o mesmo que subiu glorificado após a sua ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus torna seu corpo glorificado. É tanto que ele entra nos apostão, atravessa as paredes, porque está tudo fechado. E não ficou nenhum buraco. Então a gente precisa entender isso, tá certo? Então aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, ou seja, voltou para seu estado de glória após a sua ressurreição. Amém? E o versículo 10 vai dizer, para preencher todas as coisas. Isso aqui é ser o estado pleno de um ser eterno, que vive de eternidade em eternidade, criador dos céus e da terra, porque na criação ele estava. Diz no Gênesis, no início, que no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e aí houve. Aí o Espírito, Deus, e esse haja é o verbo criador, é a palavra, é Cristo, o Criador dos céus e da terra, que é Deus. Amém, querido? Então, se estou trazendo essa palavra para você, olha, a Semana Santa ela é celebrada. Os primeiros cristãos, eles não celebravam a Semana Santa nos moldes que é hoje, tá certo? Você precisa saber disso. Os primeiros cristãos, eles celebravam a nova aliança que Jesus estabeleceu. Mateus 26, do 26 ao 30, e também lá em João vai estar, em Lucas vai estar, em Marcos também vai estar, a mesma referência que Jesus estabeleceu a nova aliança no seu sangue, usando o pão como símbolo do seu corpo, usando o vinho como símbolo do seu corpo. Então, os primeiros cristãos, os judeus celebram a Páscoa judaica com carneiro morto, ervas amargas e pão ázimo, e hoje, na época de Jesus para cá, já foi inserido o vinho, e atualmente acho que eles já inseriram um bocado de coisa. Mas eles celebram para lembrar a saída do cativeiro egípcio. A Páscoa que é celebrada desde a saída do Egito, que significa passar, né? Passar por cima, é o sentido de que o anjo da morte passou por cima dos hebreus e não os matou, matou só os primogênitos do Egito, tá certo? Então, essa celebração da Páscoa como ela é hoje, e você inclui aí ovos, né, que o catolicismo liga isso à fertilidade, o coelho à fertilidade, mas esse negócio fica tão bagunçado que hoje o coelho está botando ovo de chocolate. Não tem problema comer chocolate, tá certo? Então, os discípulos celebravam essa ceia no mesmo molde que Jesus ensinou, com pão e vinho. Dá para a gente pensar e entender que os cristãos de Coríntios, mesmo Paulo tendo ensinado, eles ainda mantinham um pouco da tradição judaica. Porque lá, quando se trata da questão da celebração da ceia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que tem uns que chegam cedo, se embriagam, tomavam vinho até encher a cara e comeu a comida toda. Quando os outros chegavam mais tarde, não tinham nada que comer, ele vai condenar esses atos, porque ele diz que isso não está certo. Mas a orientação que Jesus deu é que deveria ser celebrada com pão, símbolo do corpo de Jesus, e vinho, símbolo do sangue de Jesus, tá certo? Isso é a nova aliança no sangue de Jesus. Essa celebração da Eucaristia, não estou condenando não, estou ensinando. Isso é catolicismo romano, criado a partir do século IV, tá certo? E, assim, hoje não, amanhã, nós vamos fazer aqui no João 23 a ceia nos moldes judaicos, com carneiro assado, com ervas amargas, com pães asmos e com vinho, tá certo? No sentido pouquinho para ceia, porque até com Jesus não era até encher a cara, não. Eram 4 cálices de pouquinho, talvez aí no máximo uns 50 a 60 ml, tá certo? Então nós vamos celebrar amanhã aqui dessa forma. Se você quiser vir participar, venha. Nós não vamos voltar ao judaísmo não, tá certo? Nós vamos só mostrar, e eu vou explicar amanhã para a igreja o que era esse significado disso lá e como é que Jesus estabeleceu a nova aliança no seu sangue, que deve ser celebrada com pão e vinho, e nós podemos celebrar isso todo dia. Não é só na sexta-feira de ontem, não é só no sábado hoje, ficar recluso amanhã na ressurreição, não. Devemos celebrar todos os dias, porque Jesus mandou foi celebrar em memória ao nome dele
todas as vezes que nos reunissem em nome dele. Amanhã vamos estar reunidos, vamos celebrar. Amém? Estou lhe convidando, vem aqui, João 23, Fortaleza, Ceará, Rua Guarani, 1938. Amém? Portanto, estou dizendo para você, você precisa entender isso. A expressão desceu à mansão dos mortos não está na Bíblia, tá certo? Isso é uma tradição católica, apostólica, romana, que eu não estou criticando, eu estou ensinando. Os primeiros discípulos não falaram isso, eles celebravam os convertidos, passaram a celebrar com pão e com vinho, conforme Jesus ensinou aos seus seguidores. Amém? Se você segue Jesus, é assim que você deve celebrar. Você não precisa matar o Judas, não. O Judas já morreu. Coitado do Judas, né? Se desesperou e se matou. Tá certo? Estou lhe ensinando. Deus te abençoe. O Senhor te dê graça. Você possa, amados, olha, o princípio do Evangelho é crer em Cristo. Fora disso, é invenção, é embuste, é criação religiosa, é tradição religiosa. Leia a Bíblia, meu amado. Leia a Bíblia. Oh, glória, meu Deus. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom sábado. Coma muito pão de coco para enricar o padeiro, porque isso também não está na Bíblia, não. Se quiser me dar uns 4, eu recebo. Deus te abençoe e te guarde e te dê aí um bom sábado, em nome de Jesus. Amém. E abençoe o nosso Brasil. Amém.